Olá, meu amado, minha amada, estamos iniciando mais um Aliança de Fé. Esse aqui é a minha esposa Yara. E este aqui é o meu esposo Kleber. E hoje nós vamos falar de um tema muito sensível nos nossos dias para o casamento, que é sobre o perdão. Mas o tema que nós colocamos é: sem perdão, o casamento afunda. Uma pergunta: será que existe perdão no seu casamento? E eu também faço você refletir. Sem perdão, o casamento pode estar em sérios apuros. Help me! Veremos isso juntos, analisando o que a palavra do Senhor nos ensina. Solta a vinheta. Maravilha! Muitos casais não entendem a importância do perdão no relacionamento. O fato de não haver perdão dentro do casamento, ele vai intervir diretamente na sua vida espiritual, você e Deus. A necessidade de haver perdão é gerado por um conflito que houve entre os dois. Das mais diversas possibilidades. Pode ter sido uma ofensa, pode ter sido você falar mal da família dele ou da família dela. Geralmente há muito problema quando você fala da sogra, né? Enfim. Pois é. Então, nada como uma boa conversa, onde você vai ter a ação de pedir perdão e também perdoar para que as coisas fiquem normalizadas entre vocês. Conversa que a gente pode chamar de DR, né? Aquela conversa importante do casal. Isso vai ajudar bastante. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina alguns princípios que são básicos sobre o perdão. E é isso que nós vamos falar em primeiro lugar. Vai ser o nosso primeiro ponto. Qual é o princípio do perdão? Precisamos perdoar e pedir perdão. Quando a gente olha o texto de Mateus capítulo 18, Mateus 18 é um capítulo que vai falar só sobre relacionamentos, vai falar sobre perdão, vai falar sobre como eu devo lidar com o meu irmão, né? Como eu devo abordar o meu irmão quando ele machucar, quando ele fizer algo comigo. Mas mais especificamente Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Outro texto que também podemos abordar para isso, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha quanta coisa nós temos sobre perdão. Olha como o perdão é um fato muito importante para Deus, seja na esfera familiar, seja com o cônjuge, seja entre os filhos, seja no seu trabalho. É algo que Deus trata como uma das suas prioridades, como princípios básicos e elementares de relacionamento um para com o outro. Jesus não está perguntando se nós queremos perdoar. Ele não está chegando pra gente e fala: ó, se você quiser você perdoa, mas pode ficar uns dias aí pensando. Não, nós temos que perdoar. Nós precisamos perdoar. E da mesma forma, nós precisamos também aprender a pedir perdão. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. O que é interessante, que quando a gente fala desse assunto perdão, independente de quantas pessoas estão envolvidas, nesse caso, no casamento, você e seu cônjuge, tem aquele que ofende e aquele que é ofendido. Então, perdoar é uma ação. Então, se eu sou de Cristo, eu tenho que aprender com Jesus a perdoar, porque se o próprio Cristo perfeito perdoa a mim, perdoa você com tantos problemas que a gente faz, com tantos erros, por que você não vai perdoar a outra pessoa que errou com você? Assim como eu quero que o outro, quando eu errar, me perdoe, eu também tenho que perdoar. E também aquele que é ofendido. Ai, por que eu vou perdoar o outro se ele errou comigo? Eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou isso, aquilo. Porque a pessoa que não tem o perdão, que não perdoa o outro, ela não vai estar em paz. Você sempre vai olhar para ele, sempre vai lembrar, é como se fosse uma ferida aberta. Vamos entrar agora, amor, especificamente no perdão dentro do casamento, entre o cônjuge, entre o marido, a mulher, entre a esposa e o esposo. O nosso segundo ponto aqui é: por que eu preciso pedir perdão? Primeira coisa, por que pedir perdão para o meu cônjuge? Qual é essa necessidade, né? Reconhecer o seu erro é algo sublime. Então, quando a gente reconhece, quando erramos, é algo que nos faz crescer, que nos faz ser pessoas melhores. Não reconhecer é sinal de um coração orgulhoso. Realmente, quando a gente não reconhece quanto nós erramos, o quanto nós precisamos melhorar,
é sinal de que é orgulho nos nossos corações. Um texto muito interessante que fala sobre isso, Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição. Olha que coisa, hein? Olha que palavra forte. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Que coisa! Olha, veja que o perdão, ele pode amarrar diversos outros problemas e pecados. Não é só a questão de você não perdoar, de você não ouvir, de você não se prestar para o seu cônjuge. Quando você não faz isso, outros problemas eles vão surgindo, vão se acumulando e pode se tornar uma bola de neve, né? Ó, ele fala do orgulho. Então o orgulho, como está dizendo o texto, ele gera uma destruição. Primeiro uma destruição interna, porque uma pessoa orgulhosa ela não é feliz, ela tenta achar somente em si mesmo os algoritmos, as condecorações que ela precisa, ela não consegue olhar para o próximo e enxergar isso. O espírito altivo, aquela pessoa que se acha mais que os outros, por causa de um diploma, por causa de uma situação, por ela ter um cargo, ou às vezes na igreja acontece, por ela ser uma líder, ser melhor do que outro. Dentro do casamento isso pode acontecer também. O espírito altivo ele pode se levantar, e isso, como está dizendo o texto, antecede a queda. É muito necessário pedir perdão. O que é interessante é que quando você reconhece, tem que pedir perdão ao outro, você primeiramente vai ter que olhar para si, você tem que reconhecer que você errou. Se você achar que está certo na sua atitude, eu tô certo e pronto, acabou, eu tô certo, jamais eu vou pedir perdão, você tá mostrando que um ar de superior, né, de que você sabe mais, de que você é melhor, de que jamais você vai se rebaixar ao outro. Lembra que a outra pessoa é teu cônjuge, aquela pessoa que você escolheu para amar e para servir, para fazer o outro feliz antes de você ser feliz. Então, como é que você vai ofender e vai achar que isso é normal? Ou vai achar que, vamos continuar nosso relacionamento? Então, reconhecer um grande passo que você também erra, que você também falha e que você precisa consertar. Erro, não tem como a gente continuar para frente. O erro tem que ser consertado. Reconhecer é um ato de grandeza, né, amor? Olha um outro texto que nos ajuda sobre pedir perdão, reconhecer. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa os pecados e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Então o fato de eu não esconder, de eu não guardar para mim, de eu não me orgulhar disso, de eu não incubar isso dentro de mim, me faz prosperar. E o fato de eu confessar me faz encontrar misericórdia. Então, esse é um princípio divino. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso falar, eu preciso me abrir, eu preciso reconhecer os meus erros diante de Deus. E com o meu cônjuge também. Se eu errei, eu preciso pedir perdão. Se eu preciso arrumar alguma coisa, então eu tenho que ser humilde para ouvir e entender o que eu preciso mudar. Isso é muito importante no relacionamento e isso vai trazer grandes frutos futuros e presentes no relacionamento do casal. Com certeza. Interessante no versículo que ele inicia aqui: quem esconde os seus pecados? O pecado é um erro. Seja erro do seu sentimento, erro das suas atitudes, né, das suas ações. Então, por que você vai esconder o que você errou? Porque você sabe como o outro vai reagir. Já sei como ele vai reagir, já sei como ela vai reagir, vai dar BO, vai dar problema, e você esconde. Só que toda mentira, ela tem a famosa perna curta. Uma hora ou outra vai chegar o que você fez de errado de uma outra forma, até pior do que realmente aconteceu. Então não é melhor você falar logo pro seu cônjuge: olha, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Conta logo. O ideal era pensar antes de agir. Não pensou direito antes de agir, errou, deu zebra. Eu prometi que não ia fazer e não fiz, prometi que ia melhorar e não melhorei. É melhor você falar logo. Reconhecer, falar, mas também não adianta pedir perdão e voltar a continuar a errar. Tem que abandonar esse erro. Nós falamos então sobre o princípio de pedir, né, que é muito importante, o reconhecimento do erro, mas também tão importante quanto o nosso próximo tópico é: eu preciso perdoar o meu cônjuge. Então eu preciso reconhecer os meus erros e eu preciso também perdoar os erros do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido. Isso é algo que faz parte do processo do perdão. Tanto quanto eu preciso reconhecer, eu preciso também perdoar, porque eu erro e ela erra. Nós somos seres falhos e precisamos nos corrigir o tempo todo. Mais um texto que eu encontrei aqui, Efésios capítulo 4, versículo 32, olha que coisa: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Olha que, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O apóstolo Paulo aqui, para os irmãos em Éfeso, ele compara até a questão de Jesus. Ora, se Jesus perdoou vocês,
se Jesus teve misericórdia da vida de vocês, da nossa vida, que estávamos no lodo do pecado, perdidos, fadados ao inferno. Se Jesus, que era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, teve misericórdia da vida de cada um de nós, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Mais ainda, por que eu não vou perdoar a minha esposa? Por que ela não vai perdoar o marido? Que é a pessoa mais importante que Deus colocou na vida dela. Nós vamos fazer um vídeo mais pra frente falando de como a esposa, como o marido, como o cônjuge são mais importantes do que os filhos no relacionamento. Porque os filhos, eles vão passar, eles vão seguir a vida deles, vão casar. Mas a sua esposa, seu marido vai ficar do seu lado até o final dos seus dias. E até o final do dia dela. Então, olha como é importante você tanto aprender a pedir perdão, mas agora, como estamos vendo, perdoar, entender, ouvir, saber que tanto quanto ela errou, quanto ele errou, você pode errar também. Isso é muito importante. Eu aprendi um tempo atrás, até por experiências mesmo, se fôssemos comparar a ação do perdoar, ou seja, você ofendido, perdoar o erro do outro, qualquer pessoa, e nesse caso, no casamento, o seu cônjuge, é comparado com uma ferida. Quando você está com uma ferida, ela está lá aberta, ela está ali sangrando, ela está ali doendo. Mas quando você começa a tratar daquela ferida, ela vai cicatrizando. Você vai olhar para aquela cicatriz, você sempre vai lembrar do ocorrido, porque a gente tem a memória preservada, enfim, mas ela não vai doer mais. A mesma coisa o perdão. Você até vai lembrar de algumas ações ruins que seu cônjuge fez com você, mas ela não vai mais ferir profundamente no seu coração, porque você já liberou o perdão para o outro. Então, não adianta também pedir perdão e ficar jogando na cara, né, numa discussão. Ah, eu lembro daquele dia que eu fiz isso por você, que você fez isso por mim. Não. Perdoar é deixar para lá, não comentar mais do assunto. Começar de novo, né? Começar uma nova história. Como Jesus faz conosco, uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Mais uma coisa importante, aprendemos então a pedir perdão, o nosso cônjuge, aprendemos a perdoar o nosso cônjuge. Agora nós aprendemos uma coisa extremamente importante, principalmente nos nossos dias, época de empoderamento, época de machismo e tantas coisas que atrapalham o relacionamento, principalmente o relacionamento cristão, que precisa perdurar, né? Cuidado com os julgamentos. Olha que coisa, hein? Como é fácil nós julgarmos os outros. Como é fácil nós olharmos para a vida do nosso outro, né, do nosso próximo, ou como estamos tratando aqui o nosso cônjuge, e nós falamos, tá vendo? Eu falei, é isso, olha que coisa, né? Mas olha o que o texto bíblico nos diz sobre julgamentos. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. O próprio Senhor Jesus falando, né, ali no Sermão do Monte, no discurso, ensinando aquelas pessoas, olha, não julguem. Não julguem. Por quê? Porque o princípio de não julgar é porque quando eu julgo o meu irmão, eu estou olhando para ele como se eu não pudesse fazer aquilo que ele está fazendo. Como se o pecado dele, como se o problema dele fosse intocável para mim, incontaminável. E na verdade não é. Nós podemos errar mais ou até constantemente mais do que a pessoa está errando. Então não julgue, perdoe, escute, tente entender, não condene, né? Não dê o veredito sobre nenhum assunto, principalmente no relacionamento conjugal, porque sempre há esperança de mudança, de conversão, de transformação. E ele fala no fim, né? Perdoe, sabe por quê? Porque quando você perdoa, você encontra misericórdia. Quando você perdoa, você também é perdoado. O seu cônjuge vai olhar para você de uma forma diferente e vai haver mais amor e mais misericórdia no relacionamento. Dentro desse julgamento, da falta de perdão e tudo mais, a gente traz acusações, né? Então você fica ali enfatizando o erro que o outro fez. Ah, você fez isso, você sempre é assim. A gente compara aquele erro com o pai. Ah, teu pai é assim, você é também. Sua mãe é assim, você... Aí, pronto, aí é briga total no casamento, né? Você já pega o erro, você já traz para a família, que aquele erro é de família, que ele sempre foi assim desde o namoro, aí você já começa a colocar mais lenha na fogueira, né? Aí piora. Então, perdoar, Deus é que sabe a origem daquele erro, a origem daquele pecado, que são desde a criação, como a pessoa foi criada. O pai e a mãe eram muito severos, aí ele é mais grosseiro, mais estúpido. Ou o pai era muito liberal, então ele é uma pessoa desligada, que não tem disciplina e por causa disso traz muitos prejuízos para você, né? Mas todo erro nós cremos que se a pessoa reconhece, se a pessoa às vezes quer um tratamento, muitas vezes, né? Um acompanhamento com um casal cristão, um pastor de Deus ali com a palavra, ele receber ali um acompanhamento, ele pode ser
liberto desse pecado, desse erro que tem trazido muita confusão para o casamento, muito prejuízo entre vocês. Posso falar por experiência de gabinete, por atendimento, como pastor, né? A gente sempre trabalha o gabinete com sigilo, que perdão é um dos principais problemas no casamento nos dias de hoje. A falta de perdão leva à separação, ao divórcio, leva à tristeza, leva ao rompimento de pai com filho, de filho com pai. Então, perdoar é algo importante e elementar. E a última coisa que nós vamos falar sobre perdão é justamente vivamos o exemplo do Deus perdoador. Então, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, eu preciso entender meu cônjuge, eu não posso julgar. Eu preciso viver, não só conhecer e saber, mas viver o exemplo de Deus, do nosso Senhor, um Deus que nos perdoou acima de todas as coisas. O salmista ele diz assim, Salmo 86, versículo 5, Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que o invocam, para todos que te invocam. Então, Deus ele é rico, ele é bondoso em perdoar por essência. Esse é aquilo que nós chamamos na teologia dos atributos comunicáveis de Deus. A bondade, ela é algo que vem de Deus, mas ele compartilha conosco. É algo que vem do trono de graça, ele é eternamente bom, ele é eternamente maravilhoso. E ele compartilha com a sua criação isso. E nós devemos ser bondosos e compassivos com o nosso cônjuge. Nós devemos ser perdoadores com o nosso cônjuge e aprender a pedir perdão, reconhecer os nossos erros, porque o nosso Deus é rico em graça e ele estará ao nosso lado quando invocarmos o seu nome. Não esqueça disso. Se nós que estávamos mortos e fadados à destruição fomos perdoados, por que não podemos perdoar? Se Jesus nos salvou, nos libertou, nos perdoou, por que então nós não iremos perdoar, né, amor? Com certeza. Já ir finalizando, né? Nós falamos bastante daquele que ofende, de deixar aí o seu orgulho, de reconhecer os seus erros, de realmente não se achar superior ao outro e pensar, né? Quando a gente pensa de também não querer perdoar o outro, você está sendo egoísta. Eu quero pensar no que é bom para mim. E o outro que está ali ofendido? Então, se você ama o outro, demonstre amor através do pedir o perdão, né? Do reconhecer o erro. E aquele que foi ofendido. Hoje você foi ofendido, mas você nunca ofendeu? Você também é perfeita? Você é perfeito? Você nunca erra? Quem dirá que você não vai errar igual ou até pior do que o seu cônjuge? Então, perdoe. Perdoe para que vocês possam viver em paz e cumprir nessa terra a missão do casamento. E cuidado, porque a falta de perdão pode afundar o casamento. E afunda mesmo. Mas, por contrário, o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo, ele eleva o casamento, ele transforma, ele perdoa e ele dá uma nova chance. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais um vídeo aqui que nós fazemos no nosso canal Aliança de Fé. Antes de você ir embora, deixa aquele like assim, ó, bem legal. Porque se você não deixar o like agora, você vai esquecer e não vai deixar mais. Comenta. O comentário ele serve para você fazer pergunta, para você falar sobre o tema, para você sugerir temas que você está com dificuldade no seu casamento ou com alguma pessoa que você está, um problema que está tendo na sua igreja e você quer que a gente comente aqui, que nós possamos ajudar de forma bíblica, pode deixar os comentários, a gente responde e a gente vai avaliar todas as situações. Não esquece de compartilhar. Como é que eu compartilho, Pastor Kleber, Yara? Como é que a gente... Você compartilha no seu WhatsApp. Pega o link aqui do vídeo no YouTube, cola aí nos seus grupos do WhatsApp e recomenda o nosso canal. Fala que legal esse canal aqui falando de casamento. Manda pro seu marido, manda pro seu cônjuge, manda para noivos. Nós vamos fazer vários vídeos aqui de noivos também, casal de namorados, preparatórios pro casamento. Isso é uma paixão que tem no nosso coração. E, por fim, né, não esqueça de se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos que nós temos feito. Nós faremos também review de filmes evangélicos que foram famosos aí, nós vamos fazer também, vai ser bem legal, tá bom? Contamos com vocês, um beijo no coração de vocês. Quer falar alguma coisa, amor? Ó, quem ama, perdoa. Um beijo, queridos, fiquem na paz e até o próximo, hein? Tchau!